Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Você está vendo esta jovem aí na tela, amado. Ela teve um sonho de alerta, onde diz que o tempo está acabando. O que ela vai contar neste vídeo é algo muito forte e vale a pena, amado, a sua atenção para este vídeo, que ela vai contar detalhes, amado, de como o inimigo age para arrancar o servo do Senhor da igreja, para tirar a atenção, o foco da igreja do Senhor. Jesus está às portas, está voltando, amado, e Ele está alertando, usando seus servos através de sonhos, de revelações, tá bom? Sempre tenho trazido aqui para vocês vídeos que agreguem na sua vida espiritual. E esse é mais um vídeo, amado, que eu tenho certeza que vai agregar, que vai falar com você, que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza, amado. Então fica no vídeo até o final, veja o que esta jovem vai estar falando. Deus, amado, não quer pegar ninguém desapercebido ou de surpresa. Veja o que esta irmã disse para a Igreja de Cristo. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sei que faz tempo que eu não gravo aqui, mas hoje eu vim gravar porque eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive há pouco tempo. Algum tempo atrás, eu acho que vai fazer assim uns 8, 7 meses, e que foi um sonho assim que falou muito comigo. Eu tava na minha casa, né, e o sonho que eu tive não foi pela madrugada, foi logo de manhã cedo, assim. Eu tava deitada com meu esposo e de repente eu sonhei que eu tava na frente da minha igreja e tava tendo um culto de jovens, um culto para todos os jovens da minha área, porque na minha cidade, na minha denominação, que é a Assembleia de Deus, as igrejas são divididas por área. E na nossa área tem, se eu não me engano, 7 igrejas. O que eu me lembro era que eu tava na frente da igreja e eu olhava para dentro da igreja, e quando eu olhava, os jovens eles estavam divididos da seguinte forma: do lado esquerdo da igreja tinha um jovem sentado bem na frente, assim, eu acho que uns 15 a 20 jovens sentados, e tinha uma pessoa levando a palavra ali para eles, e eles estavam fingindo que estavam prestando atenção, mas eu, como estava olhando de fora, eu via que eles estavam conversando ou no celular, fingindo realmente que eles estavam prestando atenção. Fora da igreja, eu olhava para baixo da minha igreja, que é onde o pessoal estaciona o carro. Tinha jovens correndo ali, outros indo no banheiro, e eu olhava para o outro lado, que é na escada por onde as pessoas descem para ir embora para casa ou sobem para vir para a igreja. Tinham jovens que estavam indo embora, e quando eu olhava assim de longe, eles estavam indo embora para um local escuro e estavam se agarrando para lá, ou seja, tipo saindo da igreja para namorar. E dentro da igreja ainda tinha apenas um grupo bem pequeno, que eu lembro que esse grupo estava sendo liderado pela minha mãe, e apenas esse grupo pequeno estava em pé, de mãos dadas, orando, mas eram bem poucas pessoas mesmo. Aí o que eu fazia? Eu pegava e eu olhava para a praça, que bem na frente da minha igreja tem uma praça. Eu olhava para a praça da igreja, e quando eu olhava, de repente eu via que aparecia o diabo. Quem via o Satanás do outro lado era eu e mais 2 pessoas. Era como se o tempo parasse, tudo parasse, e só nós 3 olhássemos para a praça e ficássemos vendo aquilo ali, né? Só a gente conseguia ver aquilo. As pessoas que estavam passando ao nosso redor não viam. Quando nós olhávamos lá para a praça, que ele se manifestava, ele começava a falar: é dessa forma que vocês dizem que vocês são crentes? Agindo dessa forma que vocês dizem que vocês são salvos, que vocês dizem que vocês são filhos de Cristo? E quando ele falava que era dessa forma, ele apontava para dentro da igreja. E era quando eu olhava para dentro da igreja que eu via pessoas conversando, fingindo que estavam prestando atenção no culto e não estavam, outros andando lá embaixo, outros saindo da igreja para namorar. Aí ele falava: ei, esse povo tá brincando comigo, agindo de uma forma como se eles não conhecessem o poder que eu tenho na vida deles, quando eles me dão brecha. Eles estão agindo de uma forma como se eles não soubessem o que eu posso fazer na vida deles. Aí ele falava isso pra mim, e ele ficava andando assim de um lado pro outro falando, e eu ficava: misericórdia. E ele falava isso: as pessoas estão brincando comigo, elas pensam, elas agem de uma forma como se não conhecessem o que eu posso fazer na vida delas.
E eu ficava assim, meu Deus. Aí ele pegava e olhava pra mim: mas eu quero que vocês avisem uma coisa pra essas pessoas. Se eles quiserem continuar agindo dessa forma, é só eles assinarem esse contrato. Aí de repente olhar pro meu lado era como assim, sabe, nos desenhos que aparece aquelas coisas assim do nada. Aí quando eu olhava, abria assim um contrato. E o contrato que abria era uma página do YouTube. E quando eu olhava, aí estava escrito da seguinte forma: que a gente deveria assinar naquela página do YouTube, sim, se nós quiséssemos fechar esse contrato com Satanás, que no caso era como se fosse um pacto, e não se nós não quiséssemos. Aí ele oferecia o contrato, né? E esse contrato era a página do YouTube. E ele falava: se vocês quiserem continuar agindo dessa forma, vocês podem continuar agindo dessa forma, mas eu ofereço aqui esse contrato para vocês, que eu não prometo que vocês vão ser felizes, mas vocês vão poder continuar agindo como vocês estão agindo. Aí ele sumia. Eu olhava para a igreja e de repente aparecia um relógio assim na minha frente. E quando aparecia esse relógio na minha frente, assim bem rápido na minha frente, eu escutava o Espírito Santo falando no meu ouvido: corre, que não tem tempo. Corre, que o tempo tá se acabando. E eu corria para tentar avisar as pessoas, entendeu? Para tentar falar com essas pessoas para não assinar esse contrato, para tentar falar com essas pessoas o que tinha acontecido. E eu lembro que eu ia diretamente com a nossa líder geral dos jovens, que é a pastora Alane, né? Eu ia correndo falar com ela. E eu falava: pastora Alane, a gente acabou de ver Satanás se manifestando ali do outro lado da rua. E ele deu um contrato pra gente, que a gente tem que assinar se a gente quiser se a gente quiser continuar vivendo essa vida que a gente está levando. E ela falava: não acredito. Eu falava: é verdade, não foi só eu que vi e tal. E eu mostrava para ela as pessoas também que tinham visto, todo mundo concordava. E eu falava para ela que a gente tinha que conseguir reunir os jovens para passar essa mensagem. Tinha pessoas que já estavam indo marcar o sim nesse contrato com ele, e eu ficava desesperada, eu e as pessoas que tinham visto. E a gente corria para tentar falar com todo mundo, a gente tinha que conseguir reunir todos os jovens, sabe? Eu ia atrás de alguns jovens, ela ia atrás de outros, e a gente ia assim, tentando reunir os jovens, e a gente não conseguia reunir os jovens. Eu lembro que a gente ia para frente assim de uma reunião para tentar falar, e nós não conseguimos reunir os jovens, e os jovens que estavam lá, eles não davam ouvido porque a gente estava falando. Nisso, quando a gente voltava para dentro da igreja para tentar avisar os jovens, que eu entrava, o grupo de louvor já estava cantando e tinha poucos jovens ali dentro, como eu falei. E quando a gente entrava, que eu olhava lá para frente, começava a sair uma gosma. O meu esposo, ele fazia parte do grupo de louvor dos jovens. Começava a sair uma gosma do grupo de louvor, uma gosma muito grudenta e suja, sabe? Como se fosse água e poeira de quando a gente vai à casa misturado, desse jeito. E essa gosma que saía deles ia pegando em todo mundo. E ia pegando também assim em mim. Eu ia tentando sair dentro da igreja, eu conseguia sair. E eu não entendia. Aí de repente Satanás aparecia de novo lá na praça. Aí quando ele aparecia, tinham pessoas que quase tinham assinado o contrato com ele. E ele falava a seguinte coisa pra mim: sabe como é que eu tô tirando as pessoas de dentro da igreja? Eu tô tirando as pessoas de dentro da igreja, os jovens de dentro da igreja, da forma mais simples. Sabe como é que é? Aí eu olhava pro lado e eu via uma pessoa no celular, como se estivesse viciada, sabe? Entrando em todas as redes sociais. Aí ele falava pra mim: é dessa forma. Ele apontava pra pessoa que tava no celular: é dessa forma que eu tô tirando as pessoas de dentro da igreja. É da forma mais simples. E quando ele falava isso, eu ficava olhando. Aí de repente eu acordei. E quando eu acordei, foi muito real o sonho. Eu procurei meu esposo do meu lado e ele não tava. Aí eu fui atrás dele, eu cheguei lá na sala. Quando eu cheguei lá na sala, eu contei o sonho pra ele. E eu fiquei mais impressionada ainda, porque ele falou pra mim: amor, hoje de manhã quando eu acordei, lembrando que o sonho foi de manhã. Hoje de manhã quando eu acordei, eu fui pra dentro do banheiro porque eu tava com muita vontade de vomitar. Só que eu não consegui vomitar, porque quando eu abri a minha boca, a minha baba saiu grossa, que nem uma gosma. E ela foi saindo um monte na pia, ele me falou. E por incrível que pareça, ele fazia parte do grupo de louvor dos jovens. Um tempinho antes de eu ter o sonho, ele fazia parte do grupo de louvor dos jovens. E quando ele falou da gosma, eu falei pra ele da gosma que tinha no meu sonho, que saía do grupo de louvor. E eu orei a Deus e eu falei pra ele, conversei com ele. Eu lembro que nesse dia eu olhei pro meu celular e eu fiquei simplesmente com nojo de tocar no meu celular. Porque
porque o diabo falou e deixou bem claro que era simplesmente dessa forma que ele estava tirando as pessoas de dentro da igreja. E eu passei uma mensagem para minha líder. Os líderes da minha igreja colocaram, eu fiz um áudio, colocaram esse áudio na minha igreja para sair o som para todos os jovens ouvirem. Esse sonho ele já tem um tempinho, eu acredito que eu tenha me esquecido de falar algumas partes aqui, mas foi um sonho muito real. E eu só estou gravando aqui para vocês porque eu senti no meu coração de contar esse sonho, porque hoje em dia a gente tem esquecido muito da palavra de Deus e de falar com Deus e principalmente de servir a Deus, porque a internet ela tem tirado o lugar de Deus na nossa vida. O YouTube principalmente ele tem tirado o lugar de Deus na nossa vida. Eu não sou perfeito, eu digo isso serve para mim mesmo, isso serve começando comigo, porque esse sonho falou diretamente ao meu coração. Como eu falei para vocês, eu senti nojo de pegar o meu celular na mesma hora, sabe? E eu tô contando esse sonho para que a gente venha pensar e rever as nossas prioridades. Será que a gente tem dado o lugar de Cristo para outras coisas, para a internet, para vídeos que não nos edificam, para mensagens que não nos edificam? Sabe, que nós venhamos repensar e que esse sonho ele venha servir para edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha até hoje. Eu sei que eu tenho muito que mudar, como cada um de vocês. Às vezes a gente pensa que o inimigo ele tem trabalhado de diversas outras formas difíceis para nos tirar de dentro da igreja, sabe? E nesse sonho ele deixava bem claro. Ele falava pra mim, sabe como eu tô tirando as pessoas de dentro da igreja? De uma forma bem simples. E me mostrava uma pessoa viciada no celular. E realmente, se nós pararmos para analisar na nossa geração, é dessa forma que ele tem tirado as pessoas de dentro da igreja. Porque a gente cansa de ver pessoas dentro da igreja no Facebook, no WhatsApp, num lugar que a gente está indo ali para prestar um culto a Deus, a gente acaba também substituindo ele pelo celular. Não bastando substituir ele dentro da nossa casa. Então que nós venhamos pensar e refletir nesse sonho, sabe? Às vezes eu me pego pensando nesse sonho, porque às vezes eu sei que eu falho, que eu erro. Por ficar muito tempo no celular, ou por ficar muito tempo na internet, no notebook, né? Mas que isso venha a ser um despertamento pra gente. A vinda de Jesus, ela tá muito próxima. E eu acredito que não tem mais tempo pra gente brincar. Eu sei que a gente cresce ouvindo que a vinda de Jesus está próxima. Desde pequenininho eu escuto que a vinda de Jesus está próxima. Mas, gente, ela está muito próxima. Eu acho que se não estivesse próxima, Deus não botaria o desejo no nosso coração e as palavras na nossa boca para a gente falar que está próximo. Se Ele bota esse desejo no nosso coração e as palavras na nossa boca, é porque realmente está muito próximo. E que a gente venha deixar de brincar e começar a ouvir a voz do Senhor. Porque se Ele voltar agora, nesse instante, você acha que você vai subir? Você acha que você subiria? A gente tem que estar com a nossa salvação garantida. Porque se Ele voltar nesse exato momento, a gente não vai ter tempo para inventar desculpa para o Senhor. A gente não vai ter tempo para pedir perdão quando Ele voltar, porque a palavra dele diz que Ele vem como um piscar de olhos. Sabe, você piscou, Jesus já voltou. E você não vai ter tempo para inventar ladainha, para você inventar as desculpas que você inventa para o seu pastor ou para o seu líder. E por mais que você realize coisas em oculto, coisa que só você sabe, mas o Espírito Santo de Deus ele sabe. E se ele voltar naquele momento, não vai ter adiantado de nada você ter escondido coisas do seu pai, coisas dos seus líderes, porque Deus já sabia. E se ele voltar nesse exato momento, vai adiantar você ter passado a sua vida todinha dentro de uma igreja, buscando a Cristo, esperando a volta de Cristo, e ele voltar e você ficar? É a mesma coisa que você passar a sua vida todinha esperando o casamento do seu melhor amigo e chegar o dia do casamento e você não ser convidado. É a mesma coisa. Então que nós venhamos pensar. Que Deus abençoe cada um e que esse sonho ele leve mudança para a sua vida e para os jovens da igreja de vocês. Paz. Meus irmãos, deixa a tua opinião a respeito do que você acabou de ouvir, tá bom? Um vídeo muito forte. Que Deus venha despertar as nossas vidas, que o nosso foco, a nossa atenção a cada dia venha estar em Jesus de Nazaré e que o Senhor amado ele possa, de certa forma, falar com a vida de muitas pessoas através deste vídeo. Então, compartilha com mais uma pessoa, deixa aí tua curtida, teu like, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.